Sejam todos bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da PEC da blindagem. Quais que são as possíveis... O que pode acontecer, o que pode advir da PEC da blindagem? Será que a gente vai se transformar num narco-estado devido à PEC da blindagem? PEC da blindagem pode ampliar a infiltração do crime organizado na política, dizem especialistas. Vamos lá, então, vamos destrinchar esse assunto. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante, muito bem-vinda, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nosso conteúdo aqui é conservador, libertário. Então vamos lá, gente. Notícia da Folha de São Paulo. PEC da blindagem pode ampliar a infiltração do crime organizado na política. Texto permite ao Congresso barrar prisões de parlamentares e processos criminais no STF. Pesquisadores consideram que medida facilita a presença de pessoas ligadas a facções e milícias no legislativo. Então, o que é a PEC da blindagem? A PEC da blindagem é o seguinte, ela coloca aqui para que um parlamentar, ou seja, uma pessoa, um deputado ou senador, para que ele seja investigado, precisa-se da autorização do Congresso. Ou seja, vai ter que ser votado isso, eles vão ter que autorizar essa investigação. Então, ele inviabiliza na prática essas investigações que o STF faz e também as punições. Quem defende a PEC da blindagem defende por qual sentido? No sentido de que, no início, acreditava-se que seria uma coisa muito boa os parlamentares serem julgados dentro do STF, porém, o que está ocorrendo de fato é que o STF está utilizando-se dessa possibilidade como uma arma política, porque o STF no Brasil se tornou um órgão político também. Então, com isso, para que o STF não consiga atuar, pressionar o legislativo politicamente em todos os momentos, que é o que tem ocorrido, eles estão fazendo essa PEC da blindagem para se evitar isso. Como eu falei em outro vídeo, são coisas de Brasil, né? O que poderia ser visto como uma coisa boa, que era esse julgamento do STF aos parlamentares, acabou se tornando uma arma política. Agora, uma reflexão que eu estava fazendo enquanto eu lia pela primeira vez aqui essa reportagem é o seguinte: para que a gente se torne em um narco-estado, semelhante à Venezuela, quem vai ter que votar nos narcodeputados, nos narcosenadores, terá que ser a população, né? Nós vamos ter que eleger narcosenadores, narcodeputados, e aí sim vai existir um narco-estado no Brasil. Os especialistas, pelo que eu entendi, estão falando isso, né? Sempre volta naquele pensamento da esquerda, que é o seguinte: olha, que população é essa que nós temos, que não tem capacidade de votar? Só nós aqui da esquerda que sabemos o que é bom para a população. Na verdade, a população não tem a capacidade. E isso é um pensamento que, se você for analisar, ele é um pensamento que ele coloca os seres humanos como se fosse de duas classes. É como diz o Thomas Sowell, você tem aqueles iluminados, os ungidos, que são aquelas pessoas que vão pautar o que acontece na sociedade, e você tem o gado, que é o restante da população, como é tratado por esses ungidos, que tem que ser levado ali, sabe? Tem que ser gerido por eles. Porém, a contradição, a ironia é de que esse gado, eles, na hora de votar, eles falam que esse gado pode votar, ou seja, a gente, né, a população, eles falam que a gente pode votar. Mas, no entanto, eles tentam aprovar toda sorte de medida para depois tirar o poder desse voto, porque, na verdade, o que eles querem é fazer com a sociedade o que eles querem. Vamos passar aqui pela reportagem aqui rapidamente, amigos. A PEC da blindagem é aprovada com rapidez pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira, 17, ou seja, ontem, pôde ampliar a infiltração, anteontem, hoje é sexta, pode ampliar a infiltração do crime organizado na política brasileira, favorecendo a criação de um narco-estado no Brasil.
A análise é de especialistas e estudiosos, sempre eles, né? Sempre os grandes especialistas que vão validar tudo que a gente quer doutrinar aqui vocês. Olha, nós vamos doutrinar aqui vocês, mas é tudo baseado na opinião dos melhores especialistas da esquerda, que são eles que sabem o que é melhor para vocês. Eles apontam para casos concretos de corrupção envolvendo políticos e organizações criminosas, sejam milícias ou aquelas ligadas ao tráfico de drogas, e sugerem que a medida de proteção parlamentar tem potencial, hein, para abrigar malfeitos realizados sob a influência do crime organizado. Um dos casos citados é do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, apontado por um piloto como suposto dono de aviões operados pelo PCC, em uma reportagem publicada pelo ICL e pelo UOL. Rueda nega a acusação. A PEC da blindagem contribui para aumentar a chance de infiltração criminosa no Congresso por meio de maus parlamentares. Avalia o advogado Valfrido Vardi, presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e Empresa. Isso, como a sua alcunha diz, a PEC garante um salvo-conduto para usar orçamento para fins eleitorais, e no contexto de um financiamento de campanhas que vem se criminalizando, como vem sendo noticiado. O orçamento do país fica sujeito ao sabor dos interesses do crime organizado. Esse é o perigo, diz ele. Então é sempre essa coisa, olha, a população vai votar erradamente, vai votar em pessoas que são, na verdade, criminosos, e aí vão ser esses criminosos que vão liderar o país através do legislativo. Agora, eu perguntaria para vocês uma outra hipótese. E se aquelas pessoas que estão dentro do executivo não são as mais confiáveis possível e essas pessoas indicam para o judiciário, principalmente para o STF, pessoas que não são as melhores possíveis, e essas pessoas não receberam nenhum voto, porque eles foram uma indicação presidencial. Esses ministros do STF são avaliados pelo Senado, que esse sim recebeu o voto, mas não é o melhor possível também. E aí, o que a gente tem no Brasil é o judiciário comandando o Brasil. Isso é uma outra hipótese também. Olha só, ele continuando aqui. Com isso, o risco é nos tornarmos em um narco-estado, aquele que se rendeu a finalidades do crime organizado e que, portanto, está sob o controle da máfia. Vardi representa o PSOL, o PSOL, gente, né? Na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que questiona junto ao STF a constitucionalidade e a falta de transparência das emendas parlamentares. Ela foi distribuída ao ministro Flávio Dino, que tem acelerado o processo sobre emendas parlamentares que tramitam no tribunal, depois da aprovação da PEC da blindagem. Essa questão das emendas parlamentares é aquela questão que a gente sabe que o que acontece? Eles estavam achando ruim lá na época do Bolsonaro, que se perdeu a transparência das emendas parlamentares, que é aquele valor que vai para cada um parlamentar, que o parlamentar pode decidir a destinação daquele valor. Porém, o que existe de realidade dentro disso é que essa falta de transparência, nesse caso, era uma coisa positiva. Que ela permitia que o que acontecia? Como o parlamentar queria receber o recurso, era uma coisa que era randomizada, sabe? Era uma coisa que você não sabia quem iria receber. O que acontecia é que evitava a compra de parlamentares, porque o que acontece é que essas emendas, como é o executivo que resolve para onde vão as emendas, caso exista transparência, o que acontece é isso. O que acontece é que, através das emendas parlamentares, você compra os parlamentares. Então, nessa situação, a falta de transparência, visto que aí qualquer parlamentar poderia receber o valor das emendas e não de forma indicada pelo executivo, ou seja, seria realmente uma coisa que estaria espalhada como se fosse uma coisa que dependeria da sorte, ficaria algo mais justo.
Então a questão é essa. Agora, me parece que eles colocam muito pouca fé, os especialistas colocam muito pouca fé na capacidade da população de votar. O que eles estão querendo dizer no final das contas é que a população vai toda votar em bandidos e que aí, através do parlamento, os bandidos vão tomar conta do país. Eu não acho que seja uma proposição razoável, sabe? Então, nesse sentido, eu não vejo isso como um argumento válido para a gente parar a PEC da blindagem, não. Podem existir outros argumentos, sim, sabe? Porque realmente tem que existir alguma forma de punir os parlamentares que cometam malfeitos. Porém, quando existe uma grande parte dos parlamentares que acredita que está existindo uma perseguição política e está existindo o uso do judiciário e dessa premissa do judiciário, através do STF, de julgar os parlamentares, o uso dessa premissa como arma política, aí a gente se encontra num beco sem saída, mais um daqueles típicos do Brasil. Não é isso, meus amigos? Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo. Obrigado novamente a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Cada inscrição é muito importante. E até o próximo vídeo.